Capítulo 4 A Caverna Proibida. Alguns dias após a festa do pijama, Sofia, James e Amber encontravam-se no campo de treino do castelo. Os três tinham acabado de terminar um combate simulado. Amber limpou o suor da testa. Ainda não acredito que aprendeste tão depressa. Sofia sorriu. Eu também treino. James riu. Mas ela não usou a habilidade espiritual. Amber cruzou os braços. Claro que não usou. Se aquele escudo aparecesse, ninguém conseguiria acertá-la. Sofia coçou a cabeça. O escudo espiritual continuava absurdamente poderoso. Até os instrutores tinham dificuldades em encontrar uma forma de o ultrapassar. Depois do treino, os três irmãos decidiram descansar. James trouxe uma pipa mágica. E pouco depois ele e Sofia já corriam pelos jardins do castelo. Amber observava-os à distância. Parecem crianças, porque somos crianças. Detesto quando tens razão. A pipa subia cada vez mais alto. Sofia ria enquanto corria. Mas de repente, uma forte rajada de vento atingiu a linha. Snap! A linha partiu-se. A pipa começou a voar sem controle. A minha pipa! Sofia correu atrás dela. James correu também. A pipa passou por cima de uma das muralhas exteriores. Depois desapareceu numa abertura escondida na encosta do castelo. Os dois irmãos pararam. James ficou pálido. Não, o que foi? James apontou. Aquela entrada. Não devíamos estar aqui. Por quê? É a caverna proibida. Sofia inclinou a cabeça. Caverna proibida. Sim. Os criados contam histórias sobre ela. Dizem que existe desde antes do castelo ser construído. E que coisas estranhas acontecem lá dentro. Sofia olhou para a entrada. Uma enorme caverna escura escondida sob os alicerces do castelo. Ventos frios saíam do interior. Mas, a sua pipa estava lá dentro. Vou buscá-la. Sofia. Já volto. Sofia. Mas já era tarde. A princesa entrou na caverna. James suspirou. Porque é que eu já sabia que ela ia fazer isto, e correu atrás dela. Lá dentro. O ambiente era estranho. Muito estranho. As paredes brilhavam com cristais azuis. Runas antigas encontravam-se gravadas na pedra. Como se aquele local tivesse sido construído por alguém. E não criado naturalmente. Sofia observava tudo maravilhada. Uau, isto é incrível. James não partilhava do mesmo entusiasmo. Isto é assustador. És muito médricas. Tu não és médricas o suficiente. Continuaram a avançar. Cada vez mais fundo. Até que Sofia encontrou a sua pipa. Achei. Mas quando a apanhou, o amuleto começou a brilhar. Brilhar intensamente. Tão forte que Sofia quase me largou o colar. O amuleto. Dentro dele. Branca de Neve levantou-se. Aurora abriu os olhos. Cinderela ficou séria. Até Bella fechou o livro. Algo naquele local era importante. Muito importante. Sofia, murmurou Branca de Neve. Sai daí imediatamente. A princesa ficou imóvel. Os seus olhos tremiam. À sua frente encontravam-se dezenas de pequenos duendes. Mas não era isso que a tinha assustado. Eram as marcas. Marcas de chicotadas. Feridas antigas. Algumas recentes. Correntes. Ferramentas pesadas. Os pequenos seres trabalhavam sem parar. Transportando pedras. Escavando túneis. E nenhum deles parecia feliz. Sofia sentiu um aperto no peito. James também estava pálido. Vamos embora. Agora. Pela primeira vez nem Sofia discutiu. Aquilo parecia errado. Muito errado. Os dois irmãos afastaram-se rapidamente da caverna. Sem que percebessem, a pipa ficou para trás. Mais tarde.
Um pequeno duende aproximou-se do objeto abandonado. Era mais jovem que os restantes. As marcas no seu corpo eram menos numerosas. Os seus olhos observaram a pipa. Depois lembrou-se da menina que tinha entrado na caverna. A única pessoa que o tinha olhado com pena. A única pessoa que parecia preocupada. O pequeno sorriu. Pegou na pipa. E desapareceu nos túneis. Nessa noite, Sofia entrou no seu quarto. Ainda pensava naquilo que tinha visto. Nos duendes. Nas correntes. Nas feridas. Mas então parou. Sobre a sua cama. Encontrava-se a sua pipa. Sofia aproximou-se. Era mesmo a sua. Ela tinha a certeza. Mas, como? Dentro do amuleto. Branca de Neve suspirou. Parece que alguém a devolveu. Aurora cruzou os braços. O duende mais jovem. Bela fechou o livro. O mais provável. Sofia segurou a pipa contra o peito. E sorriu. Então foi ele. Na manhã seguinte, Sofia tomou uma decisão. Uma decisão que não agradou a ninguém. Vou agradecer. Silêncio. Dentro do amuleto. As 5 princesas olharam para ela. Não. Disse Aurora imediatamente. Péssima ideia. Acrescentou Bela. Concordo. Disse Cinderela. Sofia, Branca de Neve suspirou. Nem sabemos quem controla aquele lugar. Nem porque aqueles duendes estão lá. Pode ser perigoso. Mas Sofia abanou a cabeça. Eu sei. Então não vás. Não posso. As princesas ficaram em silêncio. Sofia apertou a pipa. Se ele realmente me devolveu isto, então eu tenho de agradecer. É o certo. Aurora levou a mão à testa. Esta rapariga, Bela suspirou. Agora percebo por que ela e o Kirito se dão tão bem. Os dois fazem coisas perigosas sem pensar. Eu penso. Protestou Sofia. Claro que sim. Respondeu Cinderela. Nenhuma delas acreditou. Pouco depois, Sofia saiu sorrateiramente do castelo. Determinada a regressar à caverna. Sem saber que naquele mesmo momento, no interior dos túneis, o jovem duende que lhe devolverá a pipa estava a ser castigado. Porque alguém descobrira que ele tinha saído da área de trabalho. E os gritos que ecoavam pela caverna fariam Sofia perceber que a situação era ainda pior do que ela imaginava. Sofia regressou à caverna no dia seguinte, determinada a agradecer ao pequeno duende. Mesmo após todos os avisos. Mesmo após as princesas lhe terem dito para não voltar. O interior da caverna parecia ainda mais sombrio do que antes. E então, ela viu. A sua respiração parou. O pequeno duende, aquele que provavelmente lhe tinha devolvido a pipa, estava morto. A cabeça encontrava-se separada do corpo. Sangue cobria o chão. Os olhos de Sofia tremeram. Não, o mundo pareceu parar. Ela tinha chegado tarde demais. Muito tarde. Mas o pior ainda estava para vir. Os restantes duendes viraram-se lentamente para ela. Os seus rostos estavam distorcidos. Cheios de ódio. Cheios de ressentimento. Cheios de desespero. Durante tanto tempo tinham sofrido. Durante tanto tempo tinham sido castigados. E agora precisavam de um culpado. Os seus olhares fixaram-se em Sofia. Intrusa, humana, foi por tua causa. Foi por tua culpa. Sofia recuou um passo. Esperem. Mas ninguém ouviu. Centenas de círculos mágicos apareceram. Fogo. Gelo. Vento. Terra. Relâmpagos. Projéteis de todos os elementos dispararam na sua direção. Bom! O escudo espiritual surgiu instantaneamente. A barreira dourada envolveu Sofia. Todos os ataques colidiram contra ela. Mas nenhum conseguiu atravessar. Nenhum. A habilidade espiritual de Sofia era uma defesa absoluta.
Dentro do amuleto, Branca de Neve observava preocupada. Sofia, Aurora cerrava os punhos. Bela analisava a situação. Mas então, todos sentiram algo. Uma energia monstruosa. No fundo da caverna, os duendes afastaram-se. E um enorme canhão foi revelado. Runas cobriam toda a sua estrutura. Energia mágica concentrava-se no seu interior. O próprio espaço parecia distorcer-se. Bela arregalou os olhos. Isso não é um artefato comum. Aurora ficou séria. Um artefato de primeiro nível. Sofia sentiu um arrepio. Os artefatos do mundo eram divididos por categorias. Quarto nível: espadas comuns, escudos comuns, armaduras comuns. Terceiro nível: varinhas mágicas, armaduras reais, equipamentos militares avançados. Segundo nível: cajados mágicos, caldeirões de alquimia, artefatos especializados. Primeiro nível: armas capazes de destruir cidades, relíquias extremamente raras, o próprio canhão dos duendes. E acima de todos eles, artefatos divinos. Objetos únicos, capazes de desafiar as leis do mundo. Como o amuleto de Avalor. O canhão disparou. Bom! Um feixe de energia colossal atravessou a caverna. As paredes começaram a desintegrar-se. O chão rachou. Até Sofia sentiu medo. Porque pela primeira vez, não tinha certeza se o seu escudo conseguiria resistir. O ataque aproximou-se. Cada vez mais. Cada vez mais. Até que algo apareceu. Uma figura. Entre Sofia e o feixe. O ataque atingiu diretamente essa pessoa. A explosão iluminou toda a caverna. Os duendes sorriram, convencidos de que tinham vencido. Mas quando a poeira baixou, o sorriso desapareceu dos seus rostos. Kirito estava parado, imóvel. O feixe continuava a atingir-lhe o corpo. Mas não existia qualquer ferimento. Nenhum arranhão. Nem sequer a roupa parecia danificada. Silêncio. Absoluto silêncio. Os duendes ficaram petrificados. Sofia arregalou os olhos. Kirito. Kirito observou o canhão. Depois olhou para os duendes. A sua expressão era fria. Muito fria. Mais fria do que Sofia alguma vez tinha visto. Porque daquela vez, não era apenas um ataque contra ele. Tinham tentado matar Sofia. E isso era algo que ele não estava disposto a ignorar. Kirito olhou friamente para os duendes. A pressão que emanava dele era tão grande que nenhum deles ousava mover-se. Então virou-se para Sofia. Os seus olhos encontraram os dela. Sofia. A voz dele era calma, mas firme. O que estás aqui a fazer? Sofia abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Ela própria sabia que não deveria ter voltado. Mesmo assim, tinha voltado. Nesse instante, um dos duendes, dominado pelo medo e pela raiva, lançou-se contra Kirito como uma adaga. Morre! Kirito nem sequer se virou. Levantou um dedo. Crack! O raio atravessou o ar. O duende caiu imediatamente no chão. Sem vida. O silêncio instalou-se na caverna. Os restantes recuaram aterrorizados. Pela primeira vez perceberam que aquele rapaz era muito mais assustador do que qualquer guarda real. Kirito suspirou. Depois agarrou Sofia pela mão. E desapareceu. Alguns instantes depois, os dois encontravam-se numa clareira afastada da caverna. Um local seguro. Sofia permaneceu em silêncio. Kirito cruzou os braços. Agora explica. Sofia baixou a cabeça. E contou tudo. A pipa. O pequeno duende. A vontade de agradecer. A morte que presenciara. Quando terminou, Kirito suspirou. Sofia, HM? Eles vão tentar matar-te assim que voltares lá. Sofia mordeu o lábio. Mas eu só queria ajudar. Eu sei.
Então por que estás zangado? Kirito ficou em silêncio por alguns segundos. Porque quase morreste outra vez. Sofia congelou. Não esperava aquela resposta. Kirito desviou o olhar. O mundo não é tão bondoso quanto tu pensas. Nem toda a gente quer ser salva. Nem toda a gente vai agradecer quando tentares ajudar. Sofia apertou os punhos. Mesmo assim, não. A voz dele interrompeu-a. Eu investiguei o teu amuleto. Sofia piscou os olhos. O quê? As princesas. Todas elas. Os seus passados. As suas histórias. O olhar de Kirito tornou-se mais sombrio. Sabes o que encontrei? Sofia permaneceu em silêncio. Todas acreditaram que um príncipe iria salvá-las. Todas acreditaram que encontrariam felicidade. Todas confiaram em alguém. E no final, foram traídas. As palavras atingiram Sofia como uma flecha. Dentro do amuleto. Nenhuma princesa falou. Porque sabiam que aquilo era verdade. Branca de Neve baixou a cabeça. Cinderela fechou os olhos. Aurora permaneceu em silêncio. Bela apertou o livro contra o peito. Ariel desviou o olhar. Kirito continuou. O mundo não funciona como os contos de fadas. Às vezes as pessoas mais perigosas são aquelas em quem mais confias. Sofia sentiu as lágrimas acumularem-se. Mas? Então não existe esperança. Kirito não respondeu imediatamente. Mas a sua expressão não mudou. Foi então que Sofia, frustrada e magoada, deu-lhe um tapa no braço. Tap. Kirito nem sequer se moveu. O golpe não lhe causou qualquer efeito. Mas não era isso que importava. Sofia estava a chorar. És horrível. És mesmo horrível. Ela virou-se. E começou a correr. As lágrimas escorriam pelo rosto. Kirito observou-a afastar-se. Sem a impedir. Sem a seguir. Apenas observando. Porque no fundo, sabia que as palavras tinham sido duras. Mas também sabia que eram verdadeiras. E enquanto corria de volta ao castelo, Sofia chorava. Não porque Kirito estivesse errado. Mas porque uma parte dela sabia que ele tinha razão. Naquela mesma noite, algo aconteceu. Uma enorme barreira surgiu ao redor do castelo. Uma cúpula translúcida envolveu completamente a Valor. Runas antigas brilhavam na sua superfície. Os guardas entraram imediatamente em alerta. Mas ninguém compreendia o que estava realmente a acontecer. Enquanto isso, Kirito regressava ao castelo. Ainda pensava na conversa que tivera com Sofia. Quando de repente, bam! Colidiu contra algo invisível. O jovem deu um passo para trás. Observou o ar à sua frente. Uma barreira. Tentou avançar novamente. Nada. A barreira impedia completamente a sua passagem. Kirito permaneceu em silêncio. Depois colocou a mão sobre a superfície mágica. Fechou os olhos. E ativou a sua habilidade espiritual. Compreensão absoluta. Milhares de informações invadiram a sua mente. Runas. Encantamentos. Estruturas mágicas. Fraquezas. Objetivos. Quando voltou a abrir os olhos, um pequeno sorriso surgiu no seu rosto. Entendo. A voz dele era calma. Uma barreira criada especificamente para me impedir. Aquilo não era uma barreira comum. Ela tinha sido construída utilizando informações sobre a energia de Kirito. Alguém tinha preparado aquilo antecipadamente. Interessante. Ele analisou novamente a estrutura. Vou precisar de 5 minutos para a destruir. Normalmente isso não seria um problema. Mas nesse instante, tvang! Uma flecha surgiu da escuridão. Kirito inclinou ligeiramente a cabeça. A flecha passou ao seu lado. Depois veio uma segunda. Uma terceira. Uma 10ª. Centenas. Índios. Dezenas deles surgiram das árvores.
Guerreiros da Terra do Nunca. Todos utilizavam flechas imbuídas com Touki, magia, energia espiritual. E não estavam sozinhos. O chão começou a tremer. Pequenas figuras emergiram das sombras. Duendes. Centenas deles. Armados. Preparados para a guerra. Kirito observou o exército. E suspirou. Então era isto. As flechas continuavam a cair. Mas ele desviava-se de todas. Como se estivesse apenas a caminhar. Nenhuma conseguia acertá-lo. Mesmo assim, os inimigos não pareciam preocupados. Porque o objetivo deles não era derrotar Kirito. Era ganhar tempo. E foi nesse momento que Kirito compreendeu. A sua expressão tornou-se séria. Os seus olhos voltaram-se para o castelo. Para Sofia. Para o local onde o amuleto de Avalor se encontrava. E então a resposta surgiu. O amuleto, os duendes. A Terra do Nunca. A barreira. Tudo fazia sentido. Nunca tiveram como objetivo matar Sofia. Nunca tiveram como objetivo derrotar Kirito. O verdadeiro objetivo sempre fora outro. Roubar o amuleto de Avalor. O artefato divino. O objeto que continha as almas das princesas. O objeto que escondia segredos que até Kirito ainda não compreendia completamente. O jovem fechou os olhos durante um instante. Depois abriu-os novamente. Uma aura esmagadora começou a espalhar-se pelo campo de batalha. Os índios recuaram instintivamente. Até os duendes sentiram medo. Porque perceberam algo. Eles tinham acabado de ganhar exatamente aquilo que queriam. Os 5 minutos que Kirito precisava. Mas também tinha conseguido algo muito pior. Tinham irritado alguém que não deveriam ter provocado. E pela primeira vez naquela noite, Kirito deixou de os ver como obstáculos. Passou a vê-los como inimigos. O castelo de Avalor tinha se transformado num campo de batalha. Gritos. Explosões. Magia. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Do lado de fora, Kirito movia-se pelo campo de batalha como uma calamidade. Um índio disparou uma flecha carregada com as 3 energias. Kirito simplesmente agarrou a flecha com a mão. E apontou um dedo. O raio de magia atravessou dezenas de inimigos. Outro grupo tentou atacá-lo pelas costas. Mas o seu Touki amplificava todos os seus sentidos. Antes mesmo dos ataques acontecerem, ele já sabia onde eles iriam surgir. Sangue cobriu o campo. Os sobreviventes começaram a fugir. Mas Kirito não lhes dava oportunidade. Porque cada segundo perdido colocava Sofia em perigo. Dentro do castelo, a situação era igualmente caótica. Índios e duendes invadiam corredores, salas, torres, matando tudo que encontravam. Mas encontraram algo que não esperavam. O rei Roland. O antigo herói de Avalor. Um dos maiores cavaleiros da sua geração. A sua espada brilhava com touque dourado. Bom! Um único golpe atravessou vários invasores. Outro tentou atacar Miranda. Mas Roland apareceu imediatamente à frente. O inimigo foi partido ao meio. Ninguém toca na minha família. A sua voz ecoou pelo corredor. Miranda utilizava magia de suporte. Curando guardas feridos. Fortalecendo aliados. Enquanto o rei avançava como uma muralha impossível de ultrapassar. Noutra ala do castelo, James e Amber lutavam lado a lado. James envolveu-se em touque vermelho. A sua velocidade tornou-se absurda. Os seus golpes esmagavam armaduras. Partiam paredes. E enviavam inimigos pelos ares. Amber, por sua vez, mantinha-se à distância. Centenas de círculos mágicos surgiam ao seu redor. Lanças de água. Correntes líquidas. Tempestades. Os invasores eram arrastados e esmagados pela sua magia. Atrás de ti! Gritou Amber. Jaime sorriu. Eu sei. Com um único soco.
Mais 3 inimigos foram derrotados. Mas o verdadeiro centro da batalha encontrava-se em Sofia. Porque todos procuravam um mesmo objeto: o amuleto de Avalor. Sofia permanecia cercada. Mas não estava sozinha. O seu escudo dourado envolvia-a completamente. Nenhum ataque conseguia atravessá-lo. Nem flechas. Nem magia. Nem toque. Nada. Os invasores começaram a desesperar. Foi então que Sofia tomou uma decisão. O amuleto brilhou. 1 vez. 2 vezes. 5 vezes. E todas as princesas surgiram simultaneamente. Ariel. Branca de Neve. Bela. Cinderela. Aurora. Os invasores ficaram aterrorizados. 5. Ela invocou 5 princesas. Isso é impossível. Mas Sofia já não era a mesma de meses atrás. Ariel ergueu a mão. Ondas gigantescas surgiram dentro do próprio castelo, arrastando dezenas de inimigos. Branca de Neve utilizou feitiços ofensivos aprendidos com a Rainha Má. Raios mágicos atravessavam corredores. Explosões ecoavam por toda a fortaleza. Bela analisava rapidamente cada situação, utilizando magia com precisão cirúrgica, protegendo aliados, neutralizando ameaças. Já Aurora e Cinderela utilizaram as suas habilidades espirituais. Aurora criou dezenas de barreiras. Muralhas de energia surgiram por todo o castelo, protegendo civis, protegendo guardas, protegendo Sofia. Enquanto isso, Cinderela fechou os olhos. A sua energia espiritual espalhou-se. A habilidade da manipulação do som foi ativada. Subitamente, os invasores começaram a ouvir vozes, gritos, sons inexistentes. As suas comunicações ficaram destruídas. A coordenação desapareceu completamente. Alguns chegaram a tapar os ouvidos em desespero. Sofia observava tudo. O seu coração batia rapidamente. Pela primeira vez, as 5 princesas lutavam juntas. E pela primeira vez, ela percebia o quão extraordinário era o amuleto de Avalor. Mas então, no topo da torre principal, uma figura observava toda a batalha. Uma figura que não era índio, nem duende. Os seus olhos estavam fixos apenas numa coisa: o amuleto. E quando viu as 5 princesas invocadas ao mesmo tempo, sorriu. Finalmente encontrei. A sua voz era baixa, mas carregava uma intenção perigosa. O verdadeiro tesouro de Avalor. A batalha parecia finalmente estar a terminar. Os invasores restantes estavam a ser derrotados. As 5 princesas lutavam ao lado de Sofia. E por um breve momento, parecia que a vitória era certa. Foi então que uma presença surgiu. Silenciosamente. Sem aviso. Sem qualquer energia perceptível. Um homem encapuzado apareceu atrás do grupo. Até Bela foi a primeira a perceber. Sofia, cuidado. Mas já era tarde. Bom. O estranho acertou Bela com o único golpe. A princesa foi lançada contra uma parede. A pedra partiu-se. Bela caiu ao chão, sem conseguir levantar-se. Bela! Gritou Sofia. Dentro do amuleto, as restantes princesas ficaram em choque. Porque aquele golpe não tinha sido normal. Tinha atingido diretamente a alma dela. O homem virou-se para Sofia. O escudo espiritual surgiu instantaneamente. A defesa absoluta. A habilidade que até então ninguém conseguira atravessar. Mas, crack! Uma fissura apareceu. Sofia arregalou os olhos. Crack! Outra. Crash! O escudo partiu-se completamente. Pela primeira vez desde que despertara sua habilidade, alguém tinha destruído a sua defesa. O homem ergueu a mão, preparando o golpe final. Sofia congelou. A morte estava a centímetros de distância. Foi então que, bom!
Uma pressão esmagadora caiu sobre todo o castelo. O telhado explodiu. Pedras voaram pelos ares. O céu tornou-se visível. E uma figura caiu do alto, aterrando entre Sofia e o inimigo. Kirito. O chão afundou sob os seus pés. O olhar dele era mais frio do que nunca. O homem encapuzado observou durante alguns segundos. Depois começou a rir. Então tu és o famoso Kirito? Kirito não respondeu. Apenas ficou à frente de Sofia, protegendo-a. O desconhecido continuou a rir. Interessante. Muito interessante. Uma estranha excitação surgiu na sua voz. Em breve voltaremos a encontrar-nos. Kirito franziu a testa. Quem és tu? Mas o homem apenas sorriu. O espaço ao seu redor distorceu-se. E no instante seguinte, desapareceu. Completamente. Kirito tentou senti-lo. Tentou localizar a sua energia. Nada. Como se nunca tivesse existido. Pela primeira vez em muito tempo, algo escapara completamente à sua percepção. O silêncio caiu sobre o castelo. A batalha tinha acabado. Finalmente. Kirito virou-se imediatamente para Bela, ajoelhando-se ao seu lado. Bela. A princesa abriu lentamente os olhos. Estou bem, não estás? Respondeu Kirito. A voz dele permanecia calma. Mas as restantes princesas perceberam. Ele estava preocupado. Bela sorriu ligeiramente. Obrigada. Kirito apenas suspirou. Pouco depois, os feridos começaram a receber tratamento. Os invasores sobreviventes foram capturados. E o castelo voltou gradualmente à normalidade. Kirito preparava-se para partir. Como sempre. Mas desta vez Sofia aproximou-se. Os dois permaneceram em silêncio durante alguns segundos. Então Kirito falou. Desculpa. Sofia piscou os olhos. HM? Fui demasiado duro contigo. Sofia baixou a cabeça. Eu também peço desculpa. Devia ter te ouvido. Kirito apenas assentiu. Era suficiente. Mas antes que pudesse ir embora, Sofia abraçou-o. Subitamente. Sem aviso. Kirito ficou imóvel. Não compreendia. Outra vez. Por que é que toda a gente insistia em abraçá-lo? Sofia afastou-se sorrindo. Enquanto Kirito permanecia completamente confuso. Humanos são estranhos, murmurou. Sofia começou a rir. E pela primeira vez naquele dia, conseguiu esquecer o medo. Mais tarde, numa sala secreta do castelo, o rei Dolan analisava os relatórios. O seu rosto estava sombrio. Muito sombrio. Um dos guardas ajoelhou-se. Majestade, encontramos a origem da invasão. E? Os túneis dos duendes. Roland fechou os olhos. Continua. O guarda engoliu em seco. Um objeto desapareceu. Um artefato. De nível divino. O silêncio instalou-se. Até Miranda ficou pálida. Artefatos divinos eram extremamente raros. Cada um possuía poderes capazes de alterar o equilíbrio do mundo. O amuleto de Avalor era um exemplo. Roland apertou os punhos. Sabemos qual era. Não, Majestade. Os registros foram destruídos há séculos. O rei levantou-se lentamente. Pela primeira vez naquela noite, sentiu verdadeiro medo. Porque agora compreendia. O ataque ao castelo. Os duendes. Os índios. O homem encapuzado. Tudo tinha sido uma distração. O verdadeiro objetivo tinha sido alcançado. E quem quer que estivesse por trás disto, acabara de obter um artefato divino. E isso significava apenas uma coisa. Os problemas de Avalor estavam apenas a começar.